Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, mano. É campeão, porra. É campeão. Já tô até meio rouco aqui, mano. Mas vai, Corinthians, mano. Mais um título em cima dos caras, mano. Mais um título em cima da porcada. Os caras com a gente não acham porra nenhuma, mano. E eu sei que os caras estão. Pode não assumir isso publicamente, mas dentro lá dos grupinhos deles de WhatsApp, estão tudo putinho já desde o ano passado, mano. Quando o Corinthians começou aquela arrancada no término do Campeonato Brasileiro lá, dando no meio dos caras lá, atropelando mesmo, sem dó nem piedade. Chupa Abel Ferreira, arrogante, prepotente, que é Corinthians, mano. Na Neoquímica Arena vocês não acham nada, mano. Não acharam nem na Playball da Turiaçu lá. Imagina dentro de casa aqui na Neoquímica Arena, mano. De novo, Coringão, de novo representaram. Mas bora lá, pessoal. Antes da gente começar a trocar uma ideia a respeito do jogo aí, ó, já vou pedir para todos vocês aí se inscreverem no canal aí do Benja. Aproveite aí, já se inscreva. Deixa o seu like aí também, porque é muito importante. Porque quanto mais likes vocês deixarem, o YouTube vai entender que esse canal é relevante para continuar distribuindo para mais pessoas, tá certo? Para abranger o raio de ação mesmo aí do nosso canal. Então, quanto mais vocês derem likes aí, o YouTube vai recomendar o nosso canal aqui, os nossos programas, para que vocês possam estar consumindo aí também e outras pessoas conhecendo também, tanto o Papo Reto quanto as lives do pós-jogo, tá bom? Então, ó, dedo no like, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal. Aproveitar você que é corintiano aí também, quer trocar uma ideia dessa resenha aí também, meu irmão? Tem o número na tela aí para vocês, aí, ó, manda mensagem nesse número de WhatsApp. O número tá aqui na tela, ó, o prefixo é 11, cidade de São Paulo, 91 785 0011. 11 91 785-0011. Esse é o número do nosso WhatsApp. Vocês têm que falar assim no WhatsApp: Joneta, eu quero participar da live campeã. Eu quero participar da live aí dos vencedores. Não é do chororô, não. Porque o Joneta já vai direcionar pra nossa, mano. Porque do outro lado lá, mano, tá aquele monte de prego lá chorando. De novo, perdeu pros caras. Tem que rasgar o rabo mesmo. Tem que rasgar o rabo de raiva. Torce mesmo aí, seus comédia. Torce contra. Inclusive, rapaziada, falando do jogo, mano, o Corinthians, ele controlou o jogo da forma como quis, até a cagada do Félix Torres. Mas antes da gente chegar na cagada do Félix Torres, vamos falar o que foi o jogo, mano. Mano, Corinthians aí, postura exemplar, mano, exemplar. Mateuzinho parando todos os ataques do Palmeiras ali pelo lado esquerdo do ataque dos caras, do lado direito da nossa defesa. Você vê o meio campo do Corinthians ali, o Martinez e o Ranielli, mano. Postura perfeita dos dois também, anularam o Veiga no jogo. E no lado esquerdo, meu irmão, de novo. Ai, porque o Estevão, garoto prodígio, até pegar o Angileri pela frente. O Angileri vai chegar agora em casa, rapaziada. Ele vai tirar a chave do carro, a carteira e o Estevão do bolso. Porque o Estevão, de novo, tá habitando dentro do bolso do Angileri. Esse maluco aí engoliu de novo esse moleque do Palmeiras aí, que de novo em clássico não fez nada. Pipoqueiro. Então, rapaziada, o Corinthians defensivamente estava exemplar. E o Corinthians espetando sempre uma jogada perigosa ou outra. No primeiro tempo, bola na trave do Garro. No segundo tempo, ali o Corinthians tentando encaixar uns contra-ataques ali também. E o Palmeiras com medo, não sabia o que fazia. Não conseguia atacar o Corinthians metendo uma blitz ali, porque os caras estavam realmente com receio de tomar um contra-ataque, tomar um gol e acabar a final. E o jogo estava controlado, pessoal, até a cagada do Félix Torres. Mano. Cagada monstra, mano, monstra. Ele perdeu um pouco o tempo da bola. Mas, mano, você vê que você tá perdendo tempo da bola, você vai fazer a falta, vai optar pela falta. Irmão, ou você vai pra matar a jogada, ou você não mata a jogada. Se você vai pra matar a jogada, você tinha que ter matado essa jogada 2 passos antes da linha da área. E ele teve tempo pra isso. Ele retardou demais aí pra tentar fazer uma falta, que na hora que ele tentou fazer, já não era uma jogada tão perigosa. Mas aí ele já tava no carrinho, meio desembestado, não sabia mais o que fazer, e trombou com o cara lá. Pra mim, ainda aquele lance, se fosse revisto mesmo ali mais próximo, foi lance fora da área. Era pro VAR ter chamado o árbitro para olhar ali, mas eu acho que o primeiro contato onde causa a falta é fora da área. Lógico que depois ele caiu dentro da área pela velocidade do lance. Mas para mim aquele lance começou fora da área. A falta eu marcaria fora, mas enfim. O Félix Torres naquele lance era para ter recebido o cartão amarelo, já que ele tinha um amarelo, seria o segundo, e ele era para ser expulso. Nesse ponto eu concordo com os caras. Nesse ponto concordo. O árbitro meio que deu uma pipocada ali. Porém, o árbitro salvou o Félix Torres nesse lance. Mano, não deu 2 minutos, velho. O Palmeiras deu 2 cobradas de lateral ali pra dentro da área lá. A zaga do Corinthians meio que dormindo. Félix Torres, velho, sei lá, 1 minuto depois do Hugo Souza pegar o pênalti do Veiga, mano. O maluco me faz uma cagada daquela, velho. O maluco é expulso, mano. Expulso. Ainda bem que não comprometeu, mano. Ainda bem que não comprometeu. Mas não dá pra ser burro desse jeito, hein, Félix Torres? Não dá pra ser burro assim. E, cara, agora falando do Hugo Souza, mano.
Nem todo herói usa capa, rapaziada. Nem todo herói usa capa. E esse herói atende pelo nome de Hugo Souza. Esse cara, se tiver cabeça, meu irmão, ele tem tudo pra se bobear até superar o Cássio com a camisa do Corinthians. Tenho certeza, mano. Pega muito, tem personalidade e é o exterminador de porco. Aí tem o exterminador de porco lá na frente, que é o Yuri Alberto, que apesar de ter perdido um gol que não podia perder, mano, final do jogo era pra estancar mesmo ali, ó. Bater a estaca no peito do vampiro, mano. Acabar com o jogo ali, mano. Assistência do Memphis, ele poderia ter feito o gol, perdeu. Mas enfim, o Yuri Alberto contra a porcada e dá sorte pra cacete. Hoje não deu, mas é um cara que sempre broca. Mas o Hugo Souza, mano, tinha pegado lá na fase de grupos já do Estevão, o pênalti lá no Chiqueirão, mano. E hoje de novo, mano. O tal do Veiga, que não perde pênalti, não perde pênalti. Perde pênalti com cacete, mano. Não perde pênalti que tá batendo esses goleiros mão de pau, que parece que tá catando no gol aí com luva de boxe. Rafael, essas tranqueiras aí. Agora pega o Hugo Souza, meu irmão. Não tem ideia não, mano. O Hugo Souza vai lá e deixa os caras em choque, mano. Deixa os caras em choque. Então o Coringão, rapaziada, no final ainda teve a treta lá, o Memphis pisou na bola lá, subiu na bola igual o Soteldo lá, os caras ficaram bravinhos, começaram a espanar lá, vai se lascar, mano. Mas não pega nada não, mano, não pega nada não, porque o Coringão tá foda, mano. É campeão, rapaziada, é campeão. E é essa postura que a torcida do Corinthians espera do time e exige do time sim. Tem que ter essa postura, mano. Não tem que ter ideia não. Essa postura que o Corinthians teve hoje é inegociável. Essa postura que o Corinthians teve hoje tem que ter em todo jogo, mano. Não tem ideia de, não sei o quê. Mano, o Corinthians ele não pode ser time morno, igual vinha sendo. O time do Corinthians aí tem que ter sangue no olho, igual teve hoje. É claro que eu vou falar, mano, mas é final é outra pegada. Concordo. Mas o Corinthians ele não pode realmente, ele precisa, se não for todo jogo assim, ele precisa ser mais próximo disso do que vinha sendo no Campeonato Paulista. Então é isso, rapaziada. Você pegar esse intervalo do meio do ano passado para este momento, conquistar um título estadual num campeonato que tem vários times da Série A do Campeonato Brasileiro e num campeonato em que você derrota o Palmeiras na final, obviamente acho que tem um peso relevante. Nessa temporada, nesse momento no Paulista ano passado, o Corinthians já estava com o segundo treinador. Verdade. Já estava no segundo. Verdade. E com um time que você olhava, não tinha a menor perspectiva de evolução e elas eram terríveis. Então, assim, o que o Jean citou a mudança rápida e tem um custo alto, né? É um custo altíssimo em todos os sentidos. Financeiro, você né? Ficou assim, se o rombo era gigante, ele ficou indefinido, né? Difícil de definir. Mas ele salvou, foi a fase prévia da Libertadores da América e agora conquista o campeonato estadual. É muita coisa para quem não tinha nada. Agora, o Corinthians a história do Corinthians é mais que o estadual. Embora, sim, quando você tem a final, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, você tem o Santos, sim, uma final entre grandes, o que vale ali é o confronto daquele momento. Concordo. Tudo até chegar ali, a gente discute aqui, né? O quanto se vale a pena, se não vale a pena, os sacrifícios, porque, assim, essa é uma final que ela foi disputada depois, por quê? Porque essa Federação Paulista começa a final, começa o estadual, quando se deveria começar, os jogadores iam chegar de férias para o primeiro jogo. E uma coisa, Calçade, essa então paralisação da data FIFA, retardar o início. Ela era benéfica para o Palmeiras. Para juntar os cacos ali. Exatamente. Tentar recuperar o Maurício, inclusive, não conseguiu. Tanto que eu imaginava mais. Muito mais do Palmeiras. Então, ano passado, quando teve todas as paralisações, o Palmeiras enfrentou algumas vezes times que tinham um jogo no meio de semana, o Abel com a semana inteira de treino e o time não rendeu. Não é a primeira vez que não rende. Né? E mérito do time do Corinthians, que conseguiu marcar de um jeito que é até um pouco antiquado, com esses 3 jogadores adiantados, com a linha de 3 jogadores atrás. O Palmeiras não fez as inversões de bola, não conseguiu balançar o sistema de marcação do Corinthians, não conseguiu incomodar de verdade o Corinthians. O que a gente tem que esperar a temporada para saber é se o Palmeiras vai fazer isso contra outras equipes e se isso tem mais a ver com o que é o Palmeiras ou com os méritos do Corinthians. Porque o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis e Yuri, e os 3 estão aqui, você tem 3, 4, 3, o Garro pode voltar um pouquinho. Hoje não precisou nem voltar tanto. Sim. Porque o Palmeiras não conseguia construir. O Corinthians mudou bastante, né, durante o jogo a maneira de marcar. Até os 20 minutos do primeiro tempo era impecável, porque o Corinthians, inclusive, não deixava o Palmeiras ficar com a bola. Se você for ver a posse de bola aos 20, 22 do primeiro tempo, era 65% do Corinthians, mais ou menos. Ou seja, o Palmeiras nem conseguia ficar com a bola.
E acho que todo mundo tinha uma ideia parecida com a do Calçade, de que, apesar do jogo fora, apesar do barulho da torcida e tal, o Palmeiras talvez tentasse se impor. Não conseguiu. A partir dali, é verdade, porque também não ia dar para o Corinthians fazer aquilo que estava fazendo o tempo todo, né? Aí é verdade, o Corinthians baixou um pouquinho as linhas, mas o Palmeiras não conseguiu criar uma chance sequer no primeiro tempo. E a única chance, de fato, perigosa do primeiro tempo foi o lance do Garro com chute na trave. E aí, eu acho que assim, o segundo tempo, você tem, evidentemente, mais discussão. É um momento em que o Palmeiras melhora, mas melhora assim. Também precisa, né? E na base meio que do abafa, de jogar a bola ali, de um Corinthians que estava completamente recuado, aí cada vez com o tempo passando o mais... Estevão muito bem marcado. Aliás, isso tem acontecido, né? Aconteceu também no primeiro jogo, o Angelini acho que foi bem também no primeiro jogo. E era complicado para ele, hein? Para um cara que não jogava 9 meses, exato. Aí você pega o Estevão. O Abel, ele privilegiou o aspecto físico também, porque ele poderia colocar o Richard Rios. Não, ele veio com o Estevão e o Everton, que estavam na seleção, e nada aconteceu na seleção para eles. Sim. Então eles tinham condição de jogar. O Rios, que já teve uma atuação com muito mais minutos dentro de campo, ele preferiu montar o meio de campo com aqueles jogadores que ficaram treinando com ele durante a semana. O que tem lógica. E tem uma baita lógica. Que a diferença para o Aníbal, do ponto de vista técnico de capacidade criativa, é muito diferente, né? Mas tudo bem, acho que não dá para contestar também, porque ele acreditou se ele avaliou que fisicamente não dava... No primeiro jogo o Rio jogou e o Palmeiras também não conseguiu jogar. Mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer assim, você precisa correr atrás, é sempre melhor ter os jogadores mais técnicos, né? Óbvio. Nesses 3 jogos, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro, onde ele entendeu a fragilidade defensiva do Corinthians, explorou muito bem isso no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, foi pro abafa, mas dominou o jogo, era mais intenso, era mais agressivo, conseguiu aquele pênalti no final, poderia ter vencido aquele jogo, não venceu. Falando do jogo da fase de classificação. Primeiro dos 3. Primeiro jogo. Jogo da fase de classificação. O segundo jogo, que foi o primeiro da final... O Corinthians já mudou a forma de marcar, já trouxe o Romero por um lado para fechar, segurou um pouco mais o Memphis do outro. Hoje não teve o Romero de início, mas ainda assim ele conseguiu bloquear o Palmeiras. E eu acho que a grande diferença está no que cada um dos times faz quando tem a bola. O Corinthians sabe trabalhar melhor a bola do que o Palmeiras. O Palmeiras se acostumou, nesse período, a dar a bola para o Estevão. Mas acho que isso é uma coisa técnica ou tática? Eu acho que mistura os dois. Eu acho que... eu entendo que no futebol, cada vez mais, e a gente viu isso claramente na terça-feira, no jogo Brasil e Argentina, um time, para controlar o jogo, tem que saber ter a posse de bola. Tem que saber trabalhar a bola. E o Palmeiras não sabe. O Palmeiras é um time criado, montado para ser muito vertical. Para ser muito 1 contra 1, no caso do Estevão. Para levantar a bola na área, para jogada de bola parada. Mas bola no chão, você não vê uma tabela, uma triangulação, uma ultrapassagem, um jogador que se desloca. Não é a característica do time. Porque os 3 jogos do Palmeiras, os clássicos, da semifinal e os 2 da final, não foram bons. E são, sim. O Palmeiras, se a gente pegar... foi um campeonato muito irregular dele, porque... Acho que todo mundo poupou aqui, tirou de um jogo, botou no outro. Aqui você não joga. O Corinthians mesmo fez isso. O Corinthians também fez isso. Só que ele conseguia, ele, Corinthians, mostrar uma regularidade maior do que o Palmeiras. E o Palmeiras, quando perdeu o Maurício, parou de funcionar. E o Maurício, que não é o Estevão, mas era um jogador que estava fazendo o time alcançar os resultados. E não conseguiu mais jogar. É uma crise técnica e tática. É uma crise futebolística do Palmeiras, porque hoje ele não foi capaz de fazer cócegas no Corinthians. Um jogo que ele criou uma grande chance sequer. Ele tinha obrigação de ter um pênalti só. E o pênalti que foi numa jogada desastrada, porque não havia qualquer necessidade do Félix Torres dar aquele carrinho. Ele achou que ia chegar na bola. O Félix Torres, aliás, hoje destoou bastante, né? Combinou na expulsão, ele já fez no primeiro tempo, já uma entrada ali no Vitor Roque. Então, só para completar o raciocínio, a jogada, o pênalti sai
Não exatamente por um grande mérito do Palmeiras, era uma boa enfiada do Vitor Roque, era um bom passe, só que era uma jogada controlável se tivesse um pouco mais de tranquilidade por parte do Félix Torres. Opa, cerca um pouquinho, deixa o Gustavo Henrique chegar, vai bloquear aqui. Provavelmente não ia acontecer nada naquele lance. E aí, sabe o que é o curioso no pênalti? Você tem essa situação bem antagônica. Do lado, um dilema de quem bate o pênalti para fazer o gol. Do outro, um especialista para pegar pênalti. Mas eu não sei se tem tanto dilema, porque o Veiga é quem bate os pênaltis no Palmeiras. Então o Veiga, eu lembro, o Jean pode me corrigir, porque tem memória do que eu, obviamente, melhor que eu para isso. O Veiga começou sendo um grande batedor de pênaltis. Depois começou a perder alguns pênaltis. Começou a perder alguns pênaltis em jogos grandes, né? Até perguntei aqui antes de entrar, eu realmente não me lembro, mas ele perdeu em jogo grande. Perdeu contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Foi. Na Copa do Brasil. Perdeu contra o Boca, né? Não foi naquela semifinal da Libertadores? Aí eu já não lembro. Mas ele era um cara que era 100% de aproveitamento em pênaltis e depois ele começou a perder. Eu acho que assim, hoje a principal questão do Veiga não é, ainda que seja um problema sério e que de fato talvez possa ser repensado o batedor oficial, o principal problema do Veiga é que ele não está jogando bem durante as partidas, porque ele é um cara que fazia diferença e que não tem feito. E que inclusive a gente lembra, chegou a ser reserva do Maurício, que o Eugênio citou. Né? Foi para o banco para que o Maurício viesse a ser titular, depois, encontrou-se a condição ali do Maurício como centroavante. Mas... Porco assado, temperado e jantado na Neoquímica Arena. Aí, porcada, já começa a chorar aqui nos comentários. Veiga, vai aprender a bater pênalti, porque aqui tem Hugo Souza. Você não era o cara que não perdia pênalti? Hugo Souza é uma muralha e se vacilar, pode ser ainda maior que Cássio no Corinthians. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Estevão, vai aprender mais, moleque, porque destaque do Palmeiras não arrumou nada. Angileri, quando chegar em casa, vai tirar as coisas do bolso e vai estar Estevão lá dentro do bolso do Angileri nas 2 partidas. Não fez nada, se deu um chute no gol lá no primeiro jogo, foi muito, e o Coringão foi superior nas 2 partidas em relação ao Palmeiras. Yuri Alberto, garoto, de uma vez por todas, aí você cravou o seu nome na história do Corinthians e ainda acredita em mais títulos nesse ano, então garoto, não sai no meio do ano não, fica com a gente aí, vamos pra cima, porque o Corinthians ainda tem muito pra fazer. E você fez o gol do título lá na primeira partida. Jogo pegado, jogo difícil. Félix Torres estava bem, ganhando todas as bolas, se antecipando. Mas parece que, sei lá, cansaço ali bateu na mente do nosso zagueirão, que 2 vezes, cara. Na primeira, ainda, na minha opinião, ainda fiquei na dúvida se foi dentro da área. Eu acho que a jogada ainda começa fora da área e eles caem dentro da área. Mas ali, pelo VAR, analisaram o pênalti, Hugo salvou, mas Félix Torres também, na minha opinião, deveria ter sido expulso naquela jogada, na minha humilde opinião, mas em seguida ele fez algo para a porcada, não tem nem o que falar. 1 ou 2 minutos depois, o cabeção do Félix Torres entra por trás no Vitor Roque de novo, e aí toma o segundo amarelo, o vermelho, é expulso, graças a Deus não comprometeu. Mas eu acho que tudo aí pra porcada não tem nem o que falar, porque com o jogador expulso também não arrumaram nada, e o Corinthians campeão paulista, e com mérito, porque fez um belo campeonato paulista, e finalmente Ramon Dias não inventou. Se tivesse feito isso lá na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e também naquele jogo lá contra o Barcelona de Guayaquil, talvez a gente poderia ter tido mais sorte na Libertadores e nos campeonatos ano passado. Então, Ramon Dias aí ganha sobrevida no Corinthians. Acho que, se a gente for pelos números, apesar dessas vaciladas na finais, ele vem fazendo um bom trabalho e vai continuar aí tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho no Coringão. Já deixa nos comentários aí sua felicidade com esse título, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou do vídeo de hoje. Vai, Corinthians! Chora porco!